todos. Então, gente, não sei se vocês conseguiram acompanhar o material da aula passada. Eu já deixei lá para vocês a aula gravada também. Então, a gente tem lá a aula 1, que foi o nosso primeiro encontro, e lá está o PDF do encontro e também o link da aula gravada, certo? Então, tem o nosso o link do vídeo no YouTube, gravado passado para o YouTube, e o PDF também. Né? Então, hoje a gente vai dar seguimento nessa questão da deontologia biomédica. Na aula passada, relembrando o conceito que nós já vimos, nós passamos um pouco pela história da biomedicina, né? Então é importante que vocês, sempre antes e depois também da aula, deem uma passada pelo conteúdo para que ele seja melhor fixado na nossa mente, né? E uma coisa muito importante, a gente fala, estudem. Obviamente, estudem muito. Mas, se vocês não tiverem uma boa noite de sono, nenhum estudo é absorvido adequadamente pelo cérebro. Então, gente, tá difícil, né? A gente tem que ficar em casa. Na verdade, às vezes dá mais sono do que deveria, ou às vezes dá menos sono, né? Muita gente reclamando de insônia, mas é importante que a gente tenha uma boa noite de sono, né? Então, 7, 8 horas de sono, senão tudo aquilo, todo aquele trabalho que vocês estão tendo de estudo, todo o trabalho do estudo que vocês estão tendo, o cérebro não absorve. Então, a gente tem regiões diferentes no nosso cérebro responsável por memória recente e por perpetuar, entre aspas, né, ou por deixar aquela memória recente guardada a longo prazo, né? E uma vez que a gente não tenha uma boa noite de sono, a gente não consegue com que essa memória recente se torne uma memória mais perpétua, justamente porque esses hormônios são liberados à noite enquanto estamos dormindo. Né? Então, alguns neurotransmissores estão liberados à noite e são eles que, entre aspas e simplificadamente, convertem a memória de curto prazo a longo prazo. Então, por isso, muitas vezes, a gente está estudando uma prova, né? Ah, vou prestar um concurso, vou fazer uma prova de instrumentação e deontologia. Estuda. Na hora, você sabe tudo, né? Você gabarita a prova. Daí, no dia seguinte, você já não lembra de quase mais nada. Isso porque você não teve uma boa noite de sono, você ficou nervoso, não conseguiu estudar direito, não conseguiu dormir direito, e todo aquele seu aprendizado foi para o saco, né? Desculpa a expressão, mas é literalmente isso que acontece. Todo o esforço você decorou, mas seu cérebro não conseguiu guardar aquela informação no HD, né? E é justamente essa área que está relacionada com outras doenças neurodegenerativas também. Essa área de onde nós armazenamos a memória a longo prazo. Por que eu estou aqui falando de cérebro, né? Falando de memória a longo prazo, memória a curto prazo? Porque essa disciplina, o conteúdo de hoje, ética, moral e bioética, esses conteúdos estão associados ao nosso cérebro também. Né? De que maneira? A gente vai entender mais para o final. Né? Eu busquei trazer essa aula mais voltada para a nossa área, compreender a nível bioquímico, ou compreender a nível, se assim podemos dizer, biomédico, a ética e a bioética. Por quê? Porque essas questões de ética e bioética são muito filosóficas. Hoje nós vamos ver com mais detalhe ética e moral e dar um pezinho na bioética. E na nossa próxima aula a gente vai mais a fundo na bioética. Então, existem
pensadores, grandes pensadores, filósofos famosos como Aristóteles, né, que também, já na época dele, tinha a mente voltada tanto para a filosofia quanto para a medicina, né? Então, não sei se vocês se recordam, que os médicos, né, inclusive da Idade Média, que é muito tempo, pouco tempo atrás, né, cerca de 800 anos atrás, os médicos eram também teólogos. Por quê? A igreja dominava o mundo, entre aspas. Então, os médicos eram também teólogos. Logo, a filosofia, junto com a saúde, andavam de mãos dadas. Hoje, infelizmente, falta um pouco dessa associação, né? Então, às vezes, faltam que alguns médicos possam ser um pouco mais humanizados e, assim, entender mais o lado humano do paciente. Então, hoje em dia, devido a N quesitos, muito da saúde passa a considerar um paciente apenas como uma doença. Mas um paciente é um mundo de complexidade. E nesse mundo de complexidade, a parte humana, a parte psicológica, né, a base moral e a base ética que esse paciente traz junto com ele, quase sempre é deixado de lado. Então, a gente não vai ser desse quesito quando nós formos atender um paciente, né? Quando a gente for interagir não só com o nosso paciente, mas também pessoal aí que já trabalha com estética. É um cliente, paciente. Mas cada vida que vem até você, você não sabe por o que aquela pessoa já passou para ela ter aquela atitude. Então, às vezes, você pega uma pessoa que é ríspida, que é grossa, que trata mal a quem ela está pagando, né? No direito de te tratar com rispidez, simplesmente porque ela está pagando pelo seu serviço estético, por exemplo. Né? A questão é, por mais falta de educação, né, que essa pessoa tenha, a gente não sabe qual foi a moral composta daquela pessoa, pelo que aquela pessoa já passou, como aquela pessoa chegou até aquela atitude. Então a gente vai ver que a gente tem um hormônio que ele é como se fosse da reciprocidade. Então é aquilo, se você é tratado bem, se você trata alguém bem, isso te faz bem também. Se trata alguém mal, isso faz mal também. Muitas pessoas são assim, mas não é pequena a porcentagem de pessoas que não têm empatia nenhuma. E não tendo empatia, você não tem muito o que esperar na questão moral, na questão ética de pessoas assim. Né? Então, quando forem atender alguém, né, seja um cliente ou seja para fazer uma coleta de um paciente, tenham em mente sempre isso, né? Por mais grossa, nervosa que a pessoa seja, lembre-se que a moral construída, a ética, ela pode ter tido uma base de crescimento diferente da sua, que infelizmente levou ela a ter aquelas posturas morais. Né? E assim é bom até para a gente melhor conviver também e não ficar se estressando muito com a atitude de outras pessoas. Quanto mais a gente conhece culturas diferentes, né? Então, pessoal aí que já teve a oportunidade de fazer um intercâmbio ou de fazer uma viagem para um estado bem longe aqui da nossa cultura ou para um país bem longe, ou até mesmo um vizinho que tem uma cultura diferente da nossa, a gente vai entendendo melhor como a vida é diferente nos diferentes lugares. E embora nossas necessidades básicas sejam as mesmas, quando entra a ética e moral, a gente vê que elas são construídas de acordo com a cultura. Né? Então, a cultura da gente aqui no Brasil é infinitamente diferente de uma cultura asiática, por exemplo. Cabe a nós sabermos que essa cultura aqui pertence a nós. E a cultura dos asiáticos, né, de comer morcego, a N outras coisas,
pertence a ele. Então, olha só que engraçado uma situação que eu passei uma vez, conversando com uns colegas indianos, né? Eram 2 meninos e uma menina, e eles estavam me contando sobre como funcionava o casamento lá onde eles moravam. Então, eles me disseram que quem arranjava o casamento eram os pais dele, né? E de que maneira? Chegavam, eles contratavam como como é que se diz? Consultor imobiliário, tem um nome, é como quem trabalha em uma imobiliária. Sabe quando você vai alugar uma casa e você senta com a pessoa e a pessoa vai te mostrando uma pasta, e nessa pasta ali tem cada casa, fotos da casa e as qualidades da casa. Pois bem, lá nessa região da Índia, né, lá tem regiões diferentes, mas a região em que eles viviam, os pais da noiva e também os pais do noivo analisam esse catálogo de possíveis pretendentes para o filho ou para a filha. Então, você contrata um consultor, né, como se fosse um conselheiro amoroso. Esse consultor chega com a pasta e fala: olha, página 1, tá aqui a tal. Olha, ela é de família rica, ela é isso, ela é aquilo, ela tem cabelo comprido, o dinheiro que o pai dela pode dar é tanto. E assim os casais são formados lá na Índia. E eu ainda perguntei para eles, falei assim, mas gente, será que dá certo? E um deles me disse, falou assim, olha, ô Geisa, não tem ninguém melhor para gente, para definir o nosso futuro do que os nossos pais que nos amam mais do que a gente mesmo. E eu fiquei de boca aberta. Eu falei, nossa, mas isso é um desrespeito, né, com a mulher? Porque primeiro, que tem toda essa situação para um casamento. E uma outra região lá da Índia, o cara pode ter várias mulheres. E eles estavam me explicando que quanto mais mulheres o rapaz tem, mais status ele tem, mais rico ele é, né? Porque ele consegue manter e prover mais famílias. E daí eu virei e falei assim, gente, que coisa absurda, né? Olha o desrespeito com a mulherada. Daí ele virou e falou assim para mim, Geisa, você me desculpa falar, essa é a sua opinião. Daí ele falou assim, mas o que você acha que é o meu pensamento, o nosso pensamento, sobre um país em que uma festa todos os anos, a mulherada sai toda pelada, chacoalhando o corpo, praticamente nu, se esfregando, chacoalhando sem parar, nua, saindo pelas ruas peladas e sem nenhum pudor. Você acha que isso é respeito para a mulher? Né? O carnaval de vocês aí no Brasil é respeito para a mulher? Aquilo foi um tapa na minha cara, né? Porque o que ele via como desrespeito ao corpo feminino, eu via como desrespeito nessa questão dos casamentos de o homem com várias mulheres, por exemplo. Então, ética, cada sociedade tem a sua e cabe a nós respeitarmos, porque são diferentes pontos de vista. Então, do mesmo jeito que eu tenho amigas sobre eles, eles têm a deles sobre nós. O importante é que a gente respeite e busque entender o lado de tudo isso. Bom, então essa questão de ética, bioética e moral, ela é bem filosófica. Então, se a gente começar a discutir, né, entrar muito a fundo, são conceitos que a gente roda, roda, roda sem sair do lugar. Né? A gente patina, patina no gelo sem sair do lugar. Por quê? São questões muito próximas e que as definições são incompletas, né? Porque ética e moral, uma leva a outra e a outra leva a uma. E juntando a ética, né, como chegamos então à bioética? A bioética é a ética relacionada à vida. E no nosso caso de biomédico, né, nós temos o nosso código de ética, que vamos entender mais para frente, mas é a ética voltada principalmente à vida com a qual nós estamos trabalhando, né? Nós estamos em contato. O que não quer dizer que os demais tipos de vida, além da vida humana, também, né, eles devem sim. Logo, a bioética envolve
tudo que tem vida, certo? Mas antes de entrarmos na tal da bioética, hoje a gente vai conversar mais a respeito da diferença entre ética e moral. E em sequência, nós vamos para a questão da bioquímica da moral, né? Que é uma parte legal que a gente entende toda essa questão filosófica pelo lado da biomedicina e pelo lado do nosso cérebro, do nosso organismo. Então, uma coisa é nós entendermos pelo lado da filosofia o que nos leva ao nosso comportamento, né? Então, cabe isso aos filósofos ficarem, né, concentrados, sentados lá na praia, analisando o comportamento de um, analisando o comportamento de outro. A gente, da biomedicina, a gente quer entender por outro lado, que é um lado que mais pertence ao nosso perfil. Então, ai, que linda, aquela família se comporta de tal jeito, aquela família está comendo margarina, nossa senhora, com uma paixão que, infelizmente, eu nunca senti uma paixão por margarina, como da propaganda fala. Mas o nosso lado é, que linda aquela família, o que aquele cérebro está produzindo para que eles sintam aquela felicidade em comer gordura transgênica, né? Então é esse o nosso lado. O que o nosso corpo de dentro, o que está acontecendo lá dentro para que essa moral esteja sendo construída? Como que acontece a moral lá dentro do nosso organismo? Então busquei trazer um pouquinho disso também para que a gente saísse um pouco, desviasse um pouquinho só dessa questão filosófica, certo? Deixa eu só verificar se está gravando mesmo a aula, para depois eu postar lá para vocês. Deixar o pessoal chegando muito bem. Então vamos lá. Ética e moral. Ética são os princípios e valores que nós utilizamos numa conduta social, né? Então, ética são os princípios constituídos para que a gente possa conviver em sociedade, certo? A ética não existe individualmente, né? Então, como dizem, se existisse só uma pessoa no planeta, ela não precisaria de ética, porque ela iria conduzir a vida própria dela e aquilo seria lei. Mas ela precisaria de moral, porque a moral é a prática dos princípios. Olha só que complexo. Moral é você pôr em prática aquilo que você traz como princípio, que é a ética. Olha que complexo. Como eu disse, sabe aquelas questões, aqueles debates filosóficos? Eles ficam tentando chegar nos conceitos ética e moral, mas na verdade um leva ao outro, né? Um conduz ao outro e eles se completam. Assim também, o Aristóteles, como eu estava falando no início, ele muito provavelmente iria discordar do termo bioética. Perdão. Porque a ética já preza pela vida. Então, na bioética, que a gente avalia quesitos, por exemplo, de pesquisas científicas, o aborto, são questões éticas relacionadas à preservação da vida, isso já está dentro do conceito de ética, né? Então, a bioética é um ramo da ética, cujo princípio é a vida, mas ética e bioética se complementam e possuem a mesma base, que são os valores que nós trazemos para viver em sociedade, né? Então, a gente tem isso que a gente traz, isso é construído ao longo da nossa vida, né? Do meio em sociedade, e a moral também é construída com base no que nós vivemos dia a dia, né? Então, desde a nossa concepção, possivelmente até mesmo antes,
a nossa moral vai sendo construída com base no que a gente vai vendo ao nosso redor. E o que você vai achando como certo ou como errado ao longo do que você vê e vai absorvendo para sua vida, isso vai compor a sua moral. Olha que complexo. Então, a moral tem caráter individual. Né? Já a ética é o princípio disso em uma sociedade. Por isso, então, que uma pessoa sozinha no mundo, a ética talvez não fosse necessária, mas a moral sim, porque a moral é o comportamento, é a prática individual do que é certo e do que é errado. Então vamos lá então entender um pouquinho mais com detalhes dessa diferença filosófica da ética e moral. Então a ética, o que ela é? Princípios e valores. Então ela é, vamos levar para o nosso mundo biomédico, ela é o DNA. Você lembra do nosso DNA? DNA é o manual de instrução. Lembra disso que a gente chegou a comentar? Então, um manual de instrução que carrega a sua herança do seu pai e da sua mãe. Logo, a ética também funciona assim. Ela carrega uma herança da sociedade em que a gente vive. Né? Lá vou eu pegar minha célula que vive aqui junto comigo. DNA carrega a instrução. Né? Então, aqui dentro, a gente tem o manual de instrução. Mas, para que isso se torne prático, vamos lembrar, a gente precisa do nosso RNA. E, a nível filosófico aí, sobre o que a gente está vendo, entra na moral. Né? A moral são as regras do nosso dia a dia, é a vida que a gente vai levando e o que você vai fazendo e é certo e o que você vai fazendo que é errado. O que você vai fazendo que é bom e o que você faz e sabe que é mal. Né? Então, a moral é você pôr em prática aqueles princípios. Então, se a gente pensar a nível de célula, para que a célula funcione, nós temos o manual de instrução e nós temos que pôr essa instrução em prática através do nosso RNA, que sai lá do núcleo e transforma aquilo em atividade, né, em proteína. Do mesmo modo, então, acontece com a ética e a moral. A ética você carrega, mas o modo com que você vai realizando suas atividades, a sua moral de fazer algo certo, fazer algo errado, fazer algo bom ou ruim, ou julgar aquela outra pessoa como um ato moral ou imoral, isso tudo é você pôr em prática a ética. Né? Isso é o que constitui o seu cotidiano, a sua moral. Então, realmente, são quesitos bem filosóficos e a gente começa a ir aumentando esse mundo. E essas aulas são legais a gente comentar a ética, e principalmente a bioética, porque a bioética vem desses princípios do que é certo e do que é errado, a nível de sociedade, mas cada pessoa tem os seus valores, os seus princípios, e para uma determinada atitude, para um determinado acontecimento, uma pessoa pode considerar certo ou errado. Então, mesmo convivendo na mesma sociedade, Flor de Lis, por exemplo, tá? Caso do momento, né? Aquela moça lá que acabou tendo um caso com um rapaz que ela tinha adotado como um dos primeiros filhos dela, e daí adotou uma comunidade toda e acabou matando o rapaz. Né? Então, vocês estão acompanhando aí o caso. Nisso a gente chega num consenso mais próximo, concordam? Né, de que a mulher, algum parafuso solto tinha ali, e todo mundo acaba num consenso de que ela estava mais errada do que certa, entre aspas. Já naquele caso da criança de 10 anos que foi abortada, que abortou, né, foi estuprada e abortou, a situação já é diferente. Tem pessoas mais a favor, tem pessoas mais contra, e isso
devido à moral que cada um tem, né, as suas heranças que compõem aquele pensamento a respeito de uma determinada situação. Então, tá aí um exemplo de bioética, né, que a gente vai abordar mais pra... Mas é justamente isso. A sua opinião, com base em tudo que você já viveu, compôs sua moral. Isso é o que faz você ter uma determinada opinião sobre um determinado assunto. E na bioética nós temos várias pautas de assunto, né? Aborto, uso de animais em laboratório, eutanásia, suicídio assistido. Nossa, são vários assuntos. O projeto Genoma, que eu acho que é um dos mais bioéticos do momento, né? Que é o projeto Genoma. Nosso DNA foi descrito, DNA humano foi sequenciado e foi descoberto certinho as sequências de letras que nós carregamos no nosso material genético. Isso faz pouco tempo, né? Acho que pouco mais que uma década, eu não vou lembrar exatamente a data, mas foi na década de 90, final dos anos 90, início dos anos 2000. E, atualmente, a gente já tem casos confirmados e abertos de cientista que manipulou a genética humana. Isso é proibido. Mas é fácil. Isso é feito a todo momento em animais. Então, os animais de laboratório, muitos deles carregam genes humanos. Muitos camundongos carregam genes humanos para que desenvolvam um sintoma de uma doença que a gente tem, né, os humanos têm, mas a gente precisa de um modelo para usar no laboratório. Logo, pega-se um pedaço, pega-se alguns genes dos seres humanos, coloca-se no material genético do camundongo e o camundongo passa a desenvolver uma doença. Isso é feito, tá? É corriqueiro, inclusive. Mas isso é ético, né? Isso é bioético. O que mais? Se a gente faz isso com os animais, por que a gente não pode fazer num humano e assim evitar que um bebê venha a ter uma doença? Né? Então, tudo isso entra bioética e para isso cada um tem a sua moral e sua opinião. Precisa se entrar num conceito sobre esses quesitos. Aborto, pesquisa científica, uso de animais, o genoma humano, que, como eu falei, é um dos tabus do momento, né? Porque a gente manipula com tanta facilidade o material genético no laboratório e usa em animais, mas por que não tratar doenças? Quem sabe, porque a gente ainda não conhece perfeitamente as doenças a nível genético. Enfim, vamos voltar para a questão mais filosófica de ética e moral. Bom, a ética, princípios e valores, certo? Então, é um manual de instrução. A ética busca compreender as ações humanas e também as ações morais e classificar como certo ou errado. A ética é uma filosofia, ou seja, busca entender a nossa moral. Lembra da moral? A moral é você pôr em prática aquilo que você carrega como instrução. E a ética analisa e avalia filosoficamente tudo isso. Então, a ética, basicamente, é uma reflexão crítica sobre a moral. Então, é você refletir sobre o que é bom ou o que é mal, ou o que é certo ou errado. Já a moral, ela, diferente da ética, está em constante alteração. Por quê? A sociedade está em constante alteração. A gente vê a moda, né? Roupa dos anos 70 está voltando aí com tudo. Aquelas mangas bufantes dos anos 80, alguns estilos de roupa, anos 70, anos 80, vai e volta, mas sempre em mudança. Então, se coisas simples, como o uso de algumas roupas, vão mudando ao longo do tempo, imagine aí, então, a construção da moral. Vai mudando conforme as coisas vão evoluindo. Então, quanto da moral não foi composta, não foi se adequando à presença da tecnologia, por exemplo, né? Então, o acesso a muita informação
também foi modificando a nossa moral, compondo a nossa moral. A cultura regional super, hiper influencia na moral. Então, lembra do exemplo que eu dei dos indianos? Né? Para eles, carnaval com a mulherada pelada, dançando, chacoalhando o corpo no meio da avenida, é absurdamente desrespeitoso ao organismo feminino. Pra gente, um cara ter 10 esposas não passa de uma situação próxima, né, de desrespeito ao feminino. Mas cultura, isso é cultural. O que é comum para eles não é comum para nós. Mas assim são construídas as morais. E a moral, embora esteja relacionado à cultura, as culturas regionais também vão mudando. Né? Se a gente parar para ver, na internet sempre colocam umas figurinhas, né? Se você é da década de 90, você vai lembrar disso aqui. E daí mostra lá mimeógrafo, balinha, drops, coisas da década passada. Se de uma década para outra costumes e a moda mudam tanto, a moral também vai mudando. Alguma coisa muda para melhor, tem coisa também que desvaloriza mais o ser humano. Né? Como eu estava falando, a tecnologia nos fez avançar muito, mas nos distanciou mais ainda de quem não tem acesso, de quem não tem condições financeiras. Por quê? Antes nós estávamos mais próximos. Hoje, com a presença da tecnologia, né, as pessoas que têm uma condição financeira mais precária, está mais distante ainda de quem tem mais acesso à tecnologia, infelizmente. Né? E isso nos distancia ainda mais de nós termos acesso e podermos melhor ajudar essas pessoas com baixa renda. Bom, o que então influencia demais na moral, além de nós mesmos, é o ambiente onde estamos. O primeiro fator de composição da nossa moral é a nossa família, né? Então é aquilo que eu falei. Aquela sua cliente vai lá para tirar uma sobrancelha, né? E chega e te xinga até não querer mais. Mas você fica louco da vida, a vontade que dá de revidar e tudo mais, mas você não sabe como foi construída a moral daquela pessoa. Você não sabe como os pais dela a tratavam para que, infelizmente, ela tivesse aquele comportamento resultante diretamente com você. Né? Então, a construção da moral se dá inicialmente pela sua família. Né? Como você é tratado na infância, porque é na infância que o cérebro é altamente plástico, né? Então, aí, para quem tem criança em casa, vai entender perfeitamente o que eu estou falando. A criança, tudo que você faz, ela repete, porque é assim que ela vai aprender, né? Isso porque o cérebro dela, essa plasticidade significa que ele é moldado. E, na infância, quem primeiramente molda o cérebro, a moral da criança, é a família, que é o primeiro contato, né? Depois vem a escola, que vai complementando a construção da moral dessa criança. E aí vem todos os ambientes, a partir do momento que a criança sai de casa, né, a escola e o acesso aonde ela consegue ir, vai moldando. Né? Então, uma cena que ela vê aqui, outra cena que ela vê ali, ela vai criando os conceitos morais do que é certo e do que não é. Né? O modo de vida também, o acesso à informação, tudo isso vai compondo esse nosso parecer sobre o mundo a nível complexo, muito filosófico, mas muito interessante também, né? Então, nessa quinta-feira, 8 horas da manhã, estamos nós aqui discutindo questões éticas, né? Flor de Lis, por exemplo. E essa aula é uma pena que a gente não tenha presencial, porque são aulas que aqui vocês estão vendo o meu ponto de vista, mas o legal é a gente ter esse acesso a pontos de vista diferentes, né? Porque dois irmãos gêmeos, por mais que carreguem o mesmo material genético, idêntico,
cada um tem um conceito de vida. A moral deles é diferente, né? Isso se dá devido às situações em que eles vivem. Se eles andarem grudados, quem sabe eles tenham um conceito, uma moral mais aproximada. Mas a opinião sobre tudo que acontece no mundo, que é o que vai compondo a nossa moral, é diferente até em gêmeos idênticos, né? Então vai além da genética. Ética. Já ouviram o Mário Sérgio Cortella? Esse cara aí, se tem alguém que fala sobre ética, é Mário Sérgio Cortella. E o legal é que ele traz uns exemplos mais simples para que a gente possa entender e abordar com mais facilidade essas questões filosóficas. Então, olha lá, nós somos o único animal capaz de perguntar se o que fazemos é correto ou incorreto. Aliás, além da gente poder ter esse conceito de vamos fazer uma coisa, será que é certo ou errado? Né? Os animais apenas fazem. A nossa diferença é que nós temos uma parte do cérebro responsável pela criatividade, e isso acaba nos permitindo também a sabedoria, né? Então, o Homo sapiens, a gente consegue pensar sobre o que nós vamos fazer. Alguém já viu animais estocando comida? Isso eles pensam um pouco a respeito do futuro. Isso é legal também. Mas a gente, como ser humano, nós somos os únicos capazes de pensar se o que a gente vai fazer pode ser incorreto. Além disso, a espécie humana é a única que faz sexo sem estar no cio, né? E que come sem ter fome. Os animais comem quando tem fome, fazem sexo quando a fêmea está no cio. Nós não, porque nós temos nossa consciência que nos permite algumas atitudes diferentes de outros animais. Então, voltando aqui na questão de ética e moral, e inicialmente onde ela tem suas origens, onde ela inicia junto com a nossa vida, a família é de onde parte a construção da nossa moral e a formação dos nossos princípios e valores. Então, como eu falei, uma pessoa que tem a família desestruturada não quer dizer que ela será desestruturada também, porque ela pode ver algumas coisas dentro da família e considerar aquilo como errado, né? Entender que aquilo que está acontecendo é errado, né? Outras não. Na família desestruturada, ela já observa aquele conceito e acaba levando como, né? Então, pesos diferentes na balança, mas a família como ponto de partida da formação ética. Olha só que belezinha, esse menininho é um exemplo da família atuando na formação ética. Então, tem um irmãozinho que foi fazer aquela maratona triatlon, não sei como se diz exatamente, mas o irmãozinho, que é saudável, levando o irmãozinho deficiente para fazer todas as etapas da maratona. Né? Então, essas fotos, essas situações como essas, já liberam o hormônio na gente só de ver uma imagem como essa. Né? A gente se sente bem só de ver atitudes como essa. Então, uma criança aí construindo a sua moral da melhor maneira possível. Bom, caminhando então no conceito de ética, é importante que a gente tenha esse conceito bem esclarecido, como eu falei, que a ética, junto com a moral, se constrói devido à sociedade. As sociedades são totalmente diferentes. Então, sociedades de regiões diferentes são absolutamente distintas. Então, a ética que temos aqui é diferente da ética, diferente da moral que se tem em outros países, em outros estados e assim sucessivamente. Não existe uma ética a nível global. Né? Não existe termos descritos de ética a nível global. Então, a ética não é universal. Mas, olha só, em 1948 foi criado, a gente chama de direitos humanos, né? Então, a Declaração Universal dos Direitos de todo ser humano. Agora, vamos pensar,
foi que aconteceu muito pouco tempo antes de 1948, que foi necessário, que acabou levando à necessidade de se criar essa Declaração dos Direitos Humanos. Então, olha aqui, essa imagem aqui são das crianças dessa época, e as declarações dos direitos humanos são 30 itens, 30 artigos, cada artigo falando sobre um direito que o ser humano tem. Então, olha só essa folhona enorme que dá para a gente ver aqui, né? Olha só. Então, as crianças lendo, o documento sai com uma folha gigantesca mesmo. Sabe quando vocês apresentam banner? Sabe banner grandão? Como é que eu peço a primeira declaração dos direitos humanos? Então, gente, voltando aqui à data, para a gente se atentar, né? E muitas vezes a gente vê datas e não pensa, né, a gente vai guardando, decorando datas e não pensa o que levou aquilo. 1948, fazia apenas 3 anos que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado. E acho que não teve atrocidade maior na história, a nível ético e bioético, do que a Segunda Guerra Mundial. Então, frente a isso, foi criada essa Declaração dos Direitos Humanos. Ele foi elaborado, esse documento de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se a gente parar para pensar, até cerca de 70 anos atrás, não existia, né? E mais nos aproxima desse conceito de ética universal, né? Então, ética, cada sociedade cria e tem a sua, mas os direitos humanos são de nível global. Então, o que mais se aproxima desse conceito de ética num panorama maior. Ela foi elaborada porque fazem parte das Nações Unidas, né? Então, 193 países, inclusive o Brasil, assinaram e concordaram com a Declaração dos O objetivo é que essas 30 normas dos direitos humanos sejam atingidos e alcancem todos os povos e nações, né? Então, muito bonito. Então, aqui foi o palco onde foi declarada a criação desse documento, e são 30 artigos que os compõem, com os direitos que todos os seres humanos têm. Então, gente, voltando aqui, né? Foi criado 3 anos depois da uma atrocidade a nível ético e bioético. Então, foi por isso que viu-se mais do que necessário a criação disso. Vou falar de Joseph Mengele, ou Mengele, né, como se diz. Ele foi um médico da Segunda Guerra Mundial que os conceitos e o juramento médico dele foi para o espaço, né? Para ele, ética e moral eram inexistentes. Ele fez atrocidades médico e biomédico durante a Segunda Guerra Mundial. Um exemplo, ele fazia muitos experimentos com gêmeos, né, principalmente gêmeos idênticos. Então, ele amava pegar gêmeos idênticos, fazê-los passar por diferentes situações para ver no que eles se mantinham idênticos e no que não se mantinham. Ele conseguiu 1.500 gêmeos para fazer as atrocidades dele. Só 200 desses 1.500 gêmeos sobreviveram, né? Então, isso foi um pequeno exemplo dentre as infinitas atrocidades que esse falso médico, né, o juramento médico dele, sabe Deus onde foi parar. Mas ele fazia experimentos também com pessoas por causa da malária. Então, ele criava fármacos e colocava para ver o que acontecia, né? Vamos colocar, sei lá, que ele pegava, clorofórmio. Vamos colocar aí nessa pessoa.
prisioneiro da, da muitos experimentos de nuas e deixar ela no tempo para ver o que acontece, até onde o organismo aguenta, até que ponto o ser humano aguenta ou não aguenta mais. Né? Então, ele fez atrocidades a nível humano, atrocidades que não são permitidas por ética, por bioética, mas que, infelizmente, graças a isso, boa parte da medicina evoluiu na Segunda Guerra Mundial. Olha que curioso, né? Porque, obviamente, a gente não usa o ser humano como objeto de experimento, como objeto de estudo. E na Segunda Guerra, e infelizmente a medicina acabou evoluindo por conta desses experimentos, né? Muito foi conhecido sobre os humanos devido a essas atrocidades. E uma curiosidade aí, esse louco, né? Esse maluco, esse médico covarde, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. E adivinha para onde ele fugiu? E onde? Na praia de Bertioga, aqui em São Paulo. Né? Então, o corpo dele foi encontrado aqui. Então, ele fugiu de lá, veio para cá, para Bertioga. E aqui ele terminou a vida na praia. Com, se não me engano, faleceu com cerca de anos. Mas depois de toda a atrocidade, ele veio terminar a vida dele tomando água de coco em Bertioga. Bom, aqui estão alguns exemplos de direitos humanos que foram criados, loucos que não consideram o ser humano como ética e bioética. Então, olha aí, gente, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito, dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. É o artigo, né? Dá vontade de tatuar esses artigos. O ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança. Todo ser humano tem direito à vida, liberdade e segurança. E aquele bebezinho que foi abortado, né? É um ser humano. Aquela vida que foi morta é de um ser humano. Cadê o direito à vida? O direito à vida dela. Então, que o bebê abortado. Né? Então, embora tenhamos esses direitos humanos, em alguns quesitos bioéticos ainda se chocam. Todo ser humano tem o direito de ser né? Então, muito complexos alguns quesitos. Olha só esse artigo 24. Todo ser humano, isso é importante, hein, gente? Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive